Pois é, pessoal, acabou e agora há pouco aí o empate do Vasco por 1-1 contra o Palmeiras lá em São Paulo. Uma pintura do Martim Benítez, né? Mas ficou com aquele gostinho de que poderia ter sido melhor pro Vasco, né? O Vasco poderia muito bem ter conquistado os 3 pontos hoje com até uma certa tranquilidade nessa partida aí contra o Palmeiras. Pecou bastante ali no último lance, né? No último toque ali pro gol, o Vasco não conseguiu finalizar para balançar a rede aí do Palmeiras e conseguir os 3 pontos que seriam fundamentais aí na luta contra o rebaixamento, e o Vasco iria dar um salto gigante aí na tabela, né? Mas infelizmente o Vasco não conseguiu, pelo menos pontuou fora de casa. Palmeiras inteirinho com o time reserva. Começou aí o jogo, o Vasco mostrando as caras, né? Fez um gol no início do jogo, né? Fez um gol, só que estava impedido ali com o Léo Matos. Só que na sequência o Palmeiras começou a ter mais posse de bola, começou a jogar mais e logo conseguiu fazer o seu gol com o atacante entrando livre para poder balançar a rede, né? E o Vasco logo na sequência tentou equilibrar a partida, já no ataque seguinte quase empatou o jogo. Aí na sequência o Vasco teve uma falta, né? Aí, meu amigo, o Benítez fez aquela pintura, né? Quem assistiu o jogo, quem viu o gol, viu um golaço, né? Sacanagem esse gol aí do Benítez, né? Pra destruir mesmo o goleiro sequer viu a bola entrando, e com certeza o Vascão fez aí o gol de empate, um belíssimo gol do Benítez, que está especializando aí em fazer golaço, né? Já fez aquele golaço contra o Atlético Mineiro e agora fez esse golaço aí contra o Palmeiras. Fez golaço em jogo grande, né? Mas o Vasco infelizmente não conseguiu sair na frente do placar aí e consequentemente venceu o Palmeiras. No segundo tempo, o Luxemburgo quis sim vencer o jogo, colocou muitos jogadores, colocou jogadores descansados, né? O Gabriel Peck, entre eles, na minha opinião, foi a melhor entrada, tá pedindo passagem no time titular do Vasco. Thales Magno, uma partida muito abaixo. Na minha opinião, o Gabriel Peck tem que ser titular no lugar do Thales Magno ou no lugar do Iago Pikachu, porque após a saída dos dois, o Vasco cresceu e cresceu muito na partida. Poderia ter feito ali o segundo gol no segundo tempo com o Gabriel Peck, né? Teve uma boa oportunidade, ele chutou, o goleiro espalmou para escanteio. Também teve a possibilidade de ele tocar para o Vinícius, que entrava livre. Só que o Vinícius não faz gol, né? A gente sabe a característica desse jogador. Talvez o Gabriel Peck preferiu realmente chutar para o gol, porque sabe que do seu lado estava o Vinícius, que é muito ruim, né, pessoal? E o Vasco hoje jogou muito bem, poderia ter vencido a partida. Alguns pontos negativos, como o Leonardo Gil não jogou absolutamente nada, principalmente aí no primeiro tempo. Pequenas falhas defensivas do Vasco, mas o Vasco sim tem limitações, não vai ser um time certinho em todos os jogos, né, pessoal? A gente sabe disso. Hoje o Luxemburgo ousou bastante, tirou o Leandro Castan, capitão do time, e colocou o Ricardo Graça, para surpresa de todos nós torcedores vascaínos. Ao ver o Ricardo Graça de titular, foi uma grande surpresa, principalmente para mim, que sempre aqui acompanha as notícias do Vasco. Não ouvi nada falando aí do Ricardo Graça, a possibilidade de ele entrar no time titular, e o Luxemburgo colocou ele aí, sacou o Leandro Castan do time, e a zaga jogou, na minha opinião, muito bem, a zaga mais rápida do Vasco. O Ricardo Graça saiu jogando bem ali, às vezes fazendo jogadas até mesmo de volante, né? Pegando a bola, roubando a bola e partindo pro ataque. Isso é muito interessante, né? Ter um jogador com essas características na zaga, porque tem uma boa qualidade para iniciar o jogo. E o Vasco hoje não fez aquele jogo tosco que a gente sempre via, né? Toque de bola atrás, administrando derrota. Hoje o Vasco jogou pra frente, hoje o Vasco jogou com a camisa, né, pessoal? Mostrando pro Palmeiras que tinha um adversário ali grande querendo vencer o jogo. Infelizmente não conseguimos essa vitória, mas um pontinho tá de bom tamanho aí para nossa conta, porque o importante é somar nessas circunstâncias aí do Vasco. Vale ressaltar o torcedor que o Vasco enfrenta o Bahia aí no domingo às 4 horas da tarde, um jogo aí de 6 pontos, pessoal, é matar ou morrer, porque se o Vasco perde pro Bahia, o Bahia ultrapassa o Vasco aí na tabela, caso vença o Corinthians aí nesse jogo atrasado que o Bahia vai ter quinta-feira, hein? O Bahia tem um jogo a menos, vai jogar antes da partida contra o Vasco, contra o Corinthians aí. Vamos ter que torcer demais pro Corinthians vencer esse jogo e ajudar o Vasco aí nessa luta contra o rebaixamento, e o Vasco consequentemente fazer sua parte dentro de São Januário no domingo às 4 horas e vencer o Bahia e vencer com autoridade, para dar um show de vez aí no rebaixamento e torcer bastante para os adversários perderem, né? Fortaleza, o Sport, entre outros times que estão lá brigando para não ser rebaixados juntamente com o Vasco. O Vasco vencendo esse jogo aí contra o Bahia chegará a 39 pontos, uma boa distância aí da zona
zona do rebaixamento, e se o Bahia perde pro Corinthians e perde pro Vasco, o Vasco fica a 7 pontos da zona do rebaixamento, uma distância considerável aí, e quem sabe pensando mais adiante na tabela, que seria aí uma vaga na Sul-Americana, que seria de ótimo tamanho para a sequência aí do Vasco na próxima temporada, que tem que participar sim da competição internacional, caso permaneça aí na primeira divisão e consegue pontuar bem. Como eu falei do jogo contra o Bahia, o Vasco também vai ter um jogo contra o Fortaleza, outro adversário direto aí na tabela, e o Vasco também vai ter muitas pedreiras aí pela frente, né? Internacional, Flamengo, o próprio Corinthians, que pode ajudar o Vasco, também pode atrapalhar lá na frente. O Vasco que historicamente não consegue vencer o Corinthians com facilidade, e fecha aí o Campeonato Brasileiro contra o Goiás, hein, pessoal? O último jogo do Vasco na tabela aí do Brasileirão é contra o Goiás, um confronto em tese direto. Se o Goiás já tiver caído, o Vasco pode ter uma vantagem, porque vai jogar em São Januário essa partida aí, muito importante, até lá, se Deus quiser, com o Vasco já livre do rebaixamento. Deixa aí nos comentários o que você acha do que foi essa partida de hoje do Vasco. Na minha opinião, o Vasco jogou bem, faltou aí aquele gol final para garantir os 3 pontos, e o Vasco dá um salto maior na tabela aí e ficar um pouco mais longe da zona do rebaixamento, né? Mas vamos torcer bastante para que o Vasco jogue dessa maneira aí e que o nosso cracaço, o Martim Benítez, resolva a parada juntamente com o Germancano no jogo contra o Bahia no domingo, que é um jogo importantíssimo para o Vasco. E quem sabe aí o Luxemburgo pode surpreender a todos nós colocando o Gabriel Peck de titular para esse jogo importantíssimo contra o Bahia, que na minha opinião o garoto tá pedindo passagem aí no time titular. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e ativa o sininho para você não perder nada. E comenta aí embaixo o que você achou dessa partida de hoje contra o Palmeiras, né? Dava para ter ganhado, né, pessoal? A gente sabe que esse é o sentimento do torcedor vascaíno. Quem assistiu o jogo sabe que o Vasco poderia ter vencido. O Palmeiras até mesmo com 3-1 aí poderia ter sido a nosso favor esse jogo, porque o Vasco criou muitas oportunidades e não soube aproveitar da melhor maneira. É isso aí, pessoal. Forte abraço, saudações vascaína a todos e tamo junto.